Sem Fronteira do Partido Militar Brasileiro. Hoje estamos comemorando uma grande vitória da comunidade afro-brasileira. Estou aqui com meu amigo Ademir Barros dos Santos, meu querido, que é esse livro aqui, África, Nossa História, Nossa Gente. E uma pergunta que o nosso amigo Luiz Carlos Gimenez, que é o presidente do partido aqui de Sorocaba, o que levou você, o que inspirou você a escrever África? Ser negro me inspirou. Ser negro me inspirou e principalmente ser negro que não sabia a história do negro. E como eu não tinha aonde procurar, eu procurei pesquisar. O meu primeiro desafio foi querer saber quem era meu pai, que era um homem negro, que conosco ele era uma pessoa totalmente alegre, desinibida, um homem aonde nesse livro de contos, inclusive, algumas vezes ele é mencionado e acho que 10 contos. E acho que em algum dos contos que tem aí eu falando dele, o sentimento foi tanto que alguns contos acabaram premiados por isso. E ao mesmo tempo eu vi meu pai totalmente subserviente quando ele estava numa sociedade branca. Aí também tem um conto que conta um dos grandes dramas que eu passei ao lado dele, por ele ser negro, e que me disparou toda essa curiosidade. Depois eu comecei a ver que a nossa história era mal contada, porque a escravidão africana começa 56 anos antes da descoberta da América. E estava eu, Ana Maria, o nosso falecido Jorge Narciso, com essa data na mão. Eu olhei 8 de agosto de 1444, essa data está errada, não é possível. Como é que foram trazer escravos para as Américas antes das Américas serem descobertas? Aí eu fui pesquisar. Eles me falaram assim, você quer saber, vai atrás. Eu fui atrás, sabe? Porque eles me mandaram ir atrás. Isso aí eu fui tangido. E se eu não fosse tangido, até hoje eu não teria nem me despertado nada. E aí eu descobri que a data estava correta, a história que estava errada. Então a minha curiosidade de tentar ver o que mais estava errado na história. Não que aqui tenha tudo, e não que isso aqui seja um livro de ensino também não. Ele é um livro de apoio, onde ele vai mostrar algumas das grandes distorções, com uma forma que eu pretendo ser inteligível. Eu procurei sempre, como ele tem um formato de curso, a ideia é que ele seja inteligível por qualquer pessoa que queira conhecer qualquer coisa. Então, evitar, mantendo a elegância da linguagem, mas evitando os exageros da academia. Mas passando as informações e enfrentando as informações erradas que a gente tinha. E enfrentando com base. Isso é pesquisa e pesquisa mesmo. Eu estava até aqui vendo o desembarque de escravos nas Américas. Tem a data, tudo certinho. E o Brasil realmente, de 1831, 1850, né? Esse 712 é exatamente o que é? Da turma que veio. Agora, entre 1831 e 1850, a escravidão no Brasil estava proibida. E tinha esse tanto todo aí que você está vendo. Você me tirou a dúvida. Então você veja como que a história estava mal contada, né? Sempre mal contada. E quem lutava contra isso não aparece na nossa história, que era Luiz Gama, o Orfeu de Carapinha, ele não aparece na história. E ele é alguém que fez com que a escravidão terminasse, no Brasil pelo menos, porque ele mostrou que esse negócio não estava errado, estava ilegal, que é uma outra postura. E as ilegalidades, quando se fala de negro, elas continuam. A Lei 10.639 está aí fazendo 12 anos sem implementação. Qualquer outra lei implementa-se. Aqui manda ensinar negritudes, não. Ademir, bom, África, sem comentários, a capa muito bonita. Eu acho que quem escolheu a capa acertou. E quem desenhou estava aqui. Estava aqui? Estava aqui. Um negrãozão alto, de blusa vermelha, cabelo alto. Então é ele. Não é ele. Esse aqui é o nosso espírito. Esse aqui é o nosso espírito. Nós queremos ser negros que ri. Certo. E não deixam. A Ana Maria tem uma frase que marca esse negócio todo. Ela diz assim, ser negro não dói. O que dói é o que fazem com a gente. Ana Maria Souza Mendes, né? Que é
presidente da academia. Hoje eu sou presidente da academia, mas muito antes deste fato, né, que é um mandato de 2 anos, nós vimos trabalhando pela cultura sorocabana, pela cultura negra há mais de 40 anos. Então, nós começamos, porque sou professora e faço parte de uma geração que primeiro chegou a, que nós chamávamos na época, terminalidade real. O pessoal terminava o colegial já profissional, né? Ou em contabilidade, ou na química, ou então fazendo o curso normal. E então, aos 18 anos, 17, 18 anos, nós éramos todos profissionais. Não é? E o que nós sabíamos de nós mesmos? O que a escola havia nos ensinado? 3 leis, 3 momentos legais. Não é? A lei do ventre livre, a do sexagenário e a leal. Ponto final. Sabíamos também que os nossos ancestrais haviam sido escravizados, mas nem mesmo tiveram a decência de nos ensinar, de nos dizer quanto tempo durou esse estado de escravidão. E aí, quando nós nos apercebemos, também formadores de opinião, é que nós nos voltamos para nós mesmos, para as histórias das nossas famílias. Sim. Exatamente, olha, muito rico. A Ana falou umas coisas belíssimas. Ademir, mais uma pergunta. Religião e política. Política e religião. Como ficamos? Eu acho que são 2 controladores sociais, só que a política, quando partidária, ela é manipuladora. E a religião, quando sectária, ela é manipuladora. Então, esses 2 pontos, eles não deixam que a mente em si evolua por si. Agora, a religião, quando ela permite que a pessoa seja a pessoa, que ela não exija atitudes hipócritas, mas sim seja qualquer que seja a religião, aquela que faça bem à alma do seu seguidor. E a política, quando ela de fato cumpre o papel político de polis, cidade, e tente promover justiça, de ius grego, ou seja, a efetiva distribuição do bem social, e o bem social como um bem que aquela sociedade anseia, e não o bem que aquela entidade quer. Porque nós temos uma dificuldade política que a própria Constituição não consegue resolver, embora esteja lá no mesmo patamar. Que quando você dá a liberdade, não consegue a igualdade. E quando dá a igualdade, não consegue a liberdade. Bom, eu acho que vocês tocaram em assuntos muito importantes, não é? Na questão religião, na questão política, e tudo o que disse o Ademir é exatamente o que nos move, né? A plena consciência de como viver em comunidade, de como viver na polis. Uma coisa que nossos ancestrais já faziam tranquilamente, e que foi ignorado pelo europeu. Aliás, foi proibido. Foi proibido pelo europeu. Aí nos deseducaram para reeducar como subservientes. Certo. Então, eu acho que algumas coisas devem ser retomadas, sim. O mundo tem muita história boa para fazer. Eu acho que o primeiro aprendizado que houve com os africanos, principalmente na diáspora, e depois com a própria África, com a partilha da África, que é um negócio que a história também não conta, eu acho que a pior atitude humana existiu na partilha da África, da história da humanidade. Sabe? Não por eu ser um africano da diáspora, mas é que é fato. Se isso acontecesse em qualquer outro lugar, alguém estaria dizendo, na situação atual, que aquilo foi o pior momento da humanidade. Então, o que acontece? O que acontece é que nós, da diáspora, nós temos uma saudade daquilo que não conhecemos.
sabe? Nós temos uma saudade imensa da nossa terra, que nós nunca fomos lá e nunca pudemos ir lá. Mas eu sei que eu tenho meus primos lá, eu sei que eu tenho parte da minha família lá. Eu não conheço essa parte da minha família, porque não me foi dado conhecer, me foi proibido conhecer. E esses meus primos tiveram que se esconder para não serem caçados ou mortos. Então isso dói e isso nos traz uma certa nostalgia e vontade de saber. E depois acabou mutilando-se a história. Como consequência, a nossa sociedade veio sendo pisada, empurrada para baixo. E quando a gente põe a cabeça para fora, cortem, sabe? Então a gente tem que manter a nossa cabeça para fora e desviar das espadas que estão nos atingindo ainda hoje. E com alto grau de agressividade, muito maior talvez, do que quando houve a escravidão, porque ali você tinha uma agressão física, agora a gente tem uma agressão moral e social e filosófica que nos mata. Essa agressão filosófica, ela se espalha, se dissemina. Mas eu sabe? acho E ela que agride. foi do mesmo tamanho. Ele mudou o foco só, mudou a ação. Mudou a mente de quem é faz, a mente de quem faz não destituir o mudou nada. sujeito da sua integridade, da sua dignidade. Na medida Da que sua você- individualidade, da sua individualidade. Na medida que se sopesando em mata- cima da sua sociedade. Isso se chama epistemicídio, eu acho que não existe crime maior. Hoje, nós temos aqui o livro África, de Ademir, em Política Sem Fronteira, e você pode estar encontrando aonde, Ademir, o livro? Isso pode ser solicitado por enquanto, e não sei até quando, pelo meu e-mail, por exemplo, ademirbs@ig.com.br. Isso pode estar sendo solicitado pelo e-mail do NUCAB, nucab@uniso.br. E isso pode, a partir da gente, nós podemos direcionar, por exemplo, para a nossa editora, pelo telefone dela, pelo e-mail dela, que é ferraria300, @gmail.com.br, com a Rose. E ele deve logo estar em alguma outra forma de comercialização também, porque como ele foi difundido pelos meios eletrônicos sociais, então a gente já está tendo pedidos e inclusive remessas de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rondônia, no interior de São Rondônia, Paulo. São José do Rio Preto, e alguns não são livros individuais, são livros para entidade. Então, se continuar nessa balada, esse livro está com 15 dias que foi lançado. Nós vamos precisar fazer novas edições. E é escrevendo essas coisas, pesquisando essas coisas, que meus cabelos ficam brancos. Né? Enquanto tem. Quando eu comecei a escrever, eu tinha cabelo e não era branco. Não era branco. Gente, foi muito bom conversar com a Ademir e minha amiga Ana. Parabéns. Obrigada. Realmente, parabéns. Eu aconselho a África. É rico. Eu estava folheando. Eu vou folheando. Não dá para não ler, né? Engraçado. E é histórico também. Eu acho que dá para pesquisa perfeitamente. Eu falo para as pessoas lerem, assim, para estudo. Para estudo é impressionante. Tá ok? Política Sem Fronteira fica aqui com o nosso amigo Ademir Barros dos Santos e a minha amiga Ana Maria Somos amigos. Souza Mendes. Da Clínica Sorocaba da Gente. E coordenadora do nosso Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Universidade de Sorocaba. Portanto, até mais, até o próximo